Sabe como a vida de alguém pode mudar assim, num piscar de olhos? Na autobiografia de Luiz Carlos Morente, esse momento tem nome e sobrenome: Preta. A gente vai mergulhar nessa história para entender como um amor à primeira vista não só trouxe felicidade, mas se tornou a base de uma vida inteira de sucesso. E o melhor, tudo contado pelas palavras e pelas imagens do próprio autor. É bem aqui que tudo começa. A gente pode imaginar que a trajetória do Luiz Carlos poderia ter sido outra, completamente diferente. Mas o destino, ou seja lá o que for, foi reescrito nesse exato momento. Foi um encontro que não deixou margem para dúvida, só uma certeza avassaladora. Pensa só na força dessas palavras. Luiz descreve um sentimento que tomou conta de tudo, sem espaço para talvez ou para incerteza. Era uma certeza, um bem-estar eufórico que ele nunca tinha sentido antes e a convicção de que ela era e sempre seria a única. E essa é a Maria Aparecida, a preta. A mulher que, com um olhar, inspirou aquela certeza toda. Essa foto, do comecinho do namoro, mostra a jovem que talvez sem nem saber, estava prestes a se tornar o grande pilar na vida do Luiz. Mas olha, para a gente ter uma ideia do tamanho do que foi esse encontro, a gente precisa dar um passo atrás e conhecer o mundo do Luiz antes da preta. Vamos voltar um pouquinho no tempo para ver quem era o jovem por trás dessa história de amor. Essa descrição feita por ele mesmo já nos transporta para a origem dele. Um rapaz de vida simples, do interior, que carregava no rosto as marcas da sua humildade. É bom guardar essa imagem, porque ela cria um contraste gigantesco com o futuro que estava esperando por ele. E mesmo com todas as dificuldades, a determinação já estava ali, sabe? Esse certificado de 1970 não é só um papel. É a prova de que uma base sólida já estava sendo construída, com muito, muito esforço e dedicação desde cedo. E esse era o espírito dele, um jovem que ia atrás de conhecimento onde dava, até no lixão da cidade, que alimentava a imaginação escrevendo os próprios romances à luz de lamparina. Ele se sentia rejeitado, sim, mas usava esse sentimento como combustível. Era esse o homem que a preta estava prestes a encontrar. E então, bum, os mundos deles se chocam. A partir desse encontro, a história deixa de ser eu e passa a ser nós. Vamos ver de perto como essa jornada 2 começou a ser construída tijolo por tijolo. Olha só a velocidade das coisas. Em menos de 2 anos, eles se conheceram, ficaram noivos e casaram. Não tinha tempo a perder quando a certeza é tão grande assim, né? E aqui a gente entende o tamanho do desafio que eles tinham pela frente. Eles vinham de mundos completamente opostos. De um lado, a origem humilde do Luiz, com poucas posses. Do outro, a família tradicional e influente da preta. Era um verdadeiro abismo social que o amor deles precisou atravessar. E aqui estão eles, os dois jovens sonhadores. Nessas fotos, a gente vê a individualidade de cada um, prestes a se tornar uma história só. É a imagem da união desses dois mundos que a gente acabou de descrever. Gente, esse bilhete é um tesouro, uma prova real, palpável do começo desse amor. Lu, um pouco daquilo que sou para você, te gosto. Simples, direto e com uma força imensa. É a confirmação de que o sentimento era mútuo. E o sonho se torna oficial, o convite de casamento unindo as famílias Morente e Martins, selando de vez a superação de qualquer diferença. Isso aqui é mais do que um documento. É o começo formal de uma nova família e de um projeto de vida inteiro a dois. Ok, agora vamos ligar os pontos. Como é que essa história de amor tão pessoal virou a base para uma carreira de tanto sucesso? Como um sentimento se transforma no alicerce para uma vida de conquistas? Pois é, essa é a grande questão, não é? Como é que uma conexão afetiva tão forte pode dar um empurrão na carreira? Parece uma coisa meio abstrata, mas para Luiz Carlos a resposta é claríssima. E tá aí a resposta, com as palavras dele mesmo. Repara que ele não diz que ajudou ou contribuiu. Ele afirma que o sucesso dele se deve ao relacionamento com a preta. Ela não era só uma parceira, ela era o fundamento de tudo. E o sucesso veio, e veio com força. De professor a coordenador de projetos importantíssimos, assessor técnico, recebendo um monte de homenagens. É a prova de que, com aquela base sólida e estável que ele tinha em casa, o céu era o limite para o que ele podia alcançar. Agora, para a gente fechar essa história, vamos fazer o caminho de volta, para o lugar onde tudo começou, só que décadas depois, para a gente entender o verdadeiro legado que eles construíram.
Quase 40 anos se passaram. Imagina, a vida mudou, eles construíram uma família, uma carreira, e então eles retornam a Santa Cruz de Goiás, o palco daquele amor à primeira vista. Nossa, essa comparação é incrível. A mesmíssima caixa de correio. A primeira foto lá de 1978, a segunda de 2016. O mundo ao redor mudou, a tecnologia mudou, mas o elo que uniu os dois naquele exato lugar, esse continuou intacto. E essa é a grande lição da obra do Luiz. Uma vida cheia de desafios, de superação, que no final das contas é validada pelo amor. Viver vale a pena, claro, mas amar dá um sentido ainda maior para tudo. E registrar essas memórias, bom, isso é um jeito de torná-las eternas. E no fim, a história de Luiz e Preta deixa uma reflexão no ar. Na jornada de cada um de nós, quem é a pessoa que representa esse ponto de virada? Aquele encontro que, assim como foi para o Luiz, se torna o alicerce para tudo que vem depois. Uma boa pergunta para se guardar, não é?